amigos, Deus abençoe sua vida, Papo de Cruz mais uma vez, entrando na sua casa, entrando na sua vida. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você está aqui com a gente. A convidada de hoje foi remarcada 350 vezes, brincadeira, mas muita alegria, estamos aqui. Desde já quero que você peça aí, quero te pedir que você deixe seu like, compartilhe com alguém. Se no final essa mensagem te abençoar, se no final esse papo for válido, for bênção para sua vida, só se for, você manda para alguém, abençoa outras vidas, tá bom? Convidada de hoje, quando eu conheci assim, de vista, né? Era diaconisa, já pregava pra caramba, cantava pra caramba. E assim, pra mim, eu olhava assim e falava, caramba, ela tinha que estar assim, voando, sabe? A gente entende que é Deus, né? Mas a gente fica olhando assim, caramba, um talento. A gente olha, eu não te conhecia, então eu olhava o talento e falava assim, caraca, é diferente. Tanto que a gente ficou cantando uma música um ano, cara. Um ano inteiro cantando a mesma música depois que você ministrou ela na igreja onde eu congregava. Te falei sobre isso, né? Algo novo. Foi um ano de... No começo era bênção, né? No final também, mas depois fica chato cantar a mesma música, tocar a mesma música pro músico é muito chato. Mas eu louvo muito a Deus pela sua vida. Você tem sido instrumento que você não sabe, mas de alguma coisa você sabe, de outras coisas não. Antes de a gente se conhecer pessoalmente, assim, de conversar, você já era instrumento de Deus para minha vida, para minha casa, e eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Pastora Márcia Barros, para a glória de Deus. Amém. Pastora, se apresenta para a galera, você olha para aquela câmera lá, fala um pouco sobre você. Quem é a Márcia Barros? Olá, queridos, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui com o Marcos. Brincadeiras à parte, né? 350 vezes. Mas assim, eu sou a Márcia, mãe, esposa, né? E com um desejo muito grande no meu coração de deixar um legado, de deixar uma marca. Eu sempre falei isso na minha casa, que o desejo da minha vida era deixar uma marca no meu tempo, não passar pela minha geração sem deixar nada, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade que o Senhor tem me dado de pisar em alguns lugares e hoje está podendo conversar, bater um papo, falar um pouco sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre ministério, sobre como Deus me chamou, como Deus começou a trabalhar na minha vida. Então eu sou mãe, independente do título, né? Tirando o título à parte, eu sou Márcia Barros, esposa, mãe, avó e amo o Senhor, amo fazer a obra dele, amo ser resposta dele, para onde ele me leva, uma chave, né? Eu falo que o desejo do meu coração é ser uma chave na vida das pessoas por onde eu passar. E isso é um privilégio, não é meritocracia, é privilégio de servir a Deus, de estar vivo, respirando e poder servi-lo. É um prazer para mim. Quando eu vejo você ministrando, tanto pregando quanto cantando, eu percebo uma paixão por Jesus, de verdade. Eu percebo assim que você entrega o que você carrega. Como você chegou? Foi da noite pro dia? Nunca é, né? Não. Como foi construído esse relacionamento? Como você vê a sua caminhada até queimar do jeito que você queima, arder do jeito que você arde, que você entrega nas ministrações, assim, é incrível, de verdade. Eu conheci Jesus com 9 anos. Minha família, a minha mãe era espírita. Eu tenho uma história de vida que dá um Pode livro. contar. Dá um livro que minha mãe morou na rua, nós ficamos um tempo na rua. E depois eu já grandinha, eu voltei para a rua com ela. E nesse período que minha mãe tinha alguns surtos, né? Devido às dores, os traumas. Sim. Minha mãe foi expulsa de casa muito jovem, grávida. Então, aquilo mexeu muito com o psicológico da minha mãe. E a minha mãe, o ser humano busca uma religião, né? Minha mãe buscou uma. A gente até encontrar Jesus, a pessoa vai fuçando, né? Até achar alguma coisa que preencha realmente uma lacuna. A pérola de grande valor. Preencher aquela lacuna. Minha mãe ficou procurando e ela encontrou no centro um espaço, alguma coisa ali para a fé dela, exercitar a fé dela. E um dia, a minha mãe indo para esse lugar, eu tinha 9 anos. Eu falei, gente, eu não conseguia gostar daquele ambiente. Eu
eu não conseguia me enxergar ali dentro. E aí minha mãe foi para o centro e eu desci a rua. Desci a rua e quando eu desci, eu encontrei uma igreja aberta. E ali eu entrei naquela igreja e assisti o culto. E naquele momento ali que eu assisti o culto, aquilo mexeu comigo. Sabe quando você entra num lugar e você faz parte daquilo ali? Foi assim que eu me vi. Eu vi aquele ambiente como algo que fazia parte do meu interior, do meu ser. Apesar de eu não entender e não saber discernir por ser uma criança, sim, eu consegui ter essa compreensão que ali é um lugar para mim. E aí quando passou um tempo, a gente ficou perambulando, né? Eu voltei para casa da família que nos acolheu. Voltei para essa casa novamente, já um pouquinho maior, mas dentro desse processo de idas e vindas, pelos surtos que ela tinha, ela me carregava, passei muitas coisas, abusos, inúmeras situações. Eu encontrei em Jesus um motivo para viver, porque com 11 anos eu tive uma vontade muito grande de tirar minha vida, muito grande. Porque eu falo, os pais, a gente quando não tem uma estrutura familiar, né, é horrível. Eu digo isso é horrível. Uma família disfuncional. E tudo que eu queria era uma família. Eu queria uma família, Marcos. Eu queria uma casa com pai, com mãe. Eu queria aquilo. E eu não tinha. E um dia eu ia assim, vivendo na casa dos outros. E aquilo ficou dentro de mim que eu tinha que acabar com a minha vida. Com 11 anos. Fiquei com aquilo na minha cabeça. E essa família, eles tinham uma horta. Então eles jogavam um veneno na horta uma vez por mês. Eles jogavam um pesticida na horta. E ele era um veneno muito forte. Até o cheiro dele deixava a pessoa tonta. E eu lembro que uma voz mandou eu tomar aquele troço. Aquele veneno. Toma aquilo ali. Vai acabar com a sua dor, vai acabar com o seu sofrimento. Vai acabar com essa dor da ausência da sua mãe, porque minha mãe sumia, me largava pra lá. E foi quando a música entrou na minha vida. Com 11 anos? Com 11 anos. Legal. Eu lembro que no dia que essa voz falou para mim tomar o veneno, eu escutei uma canção ecoar dentro da minha cabeça. Uma música dentro da minha cabeça. E aquela música ficou martelando na minha mente. Lembra da música? Lembro. A música era assim: tem dias difíceis que parece que eu não vou suportar. O medo grita tão alto e tenta me intimidar. A angústia vem com seu peso e tenta me afogar. Mas o meu Redentor, ele vive e por mim se levantará. O meu Redentor, ele vive e por mim ele se levantará. O meu Redentor, ele vive e agindo ele quem impedirá. Foi a primeira canção que o Senhor começou a ministrar. E eu comecei a compor. Depois essa disso. Música é minha. Caramba. E eu comecei a compor. Aí quando eu tinha 11 anos, minha mãe foi embora. Foi embora de vez. E eu fiquei nessa casa. E eu passei a enfrentar um outro sentimento, que era o medo. Eu lutei e ainda luto contra ele até hoje. Meus quase 50 anos, que eu vou fazer 50 anos, eu ainda luto contra o medo. E era algo que eu achava assim, ele está resolvido na minha vida. Mas eu vi que todos os processos das quais eu fui vivendo ao longo da minha caminhada com Cristo foram pedagógicos para curar o medo, que era o medo do abandono, o medo de ficar sozinha, o medo do escuro. Então, até as minhas ministrações, elas tinham essa pegada voltada a isso, porque era algo que eu sentia que era muito latente ainda dentro de mim.
E eu lutava contra. E eu comecei a perceber que o Senhor foi me dando uma empatia pelas pessoas, porque eu entendia que existiam pessoas que lutavam contra as mesmas coisas que eu. Eu sou muito empática, Marcos, muito. Qualquer pessoa que chega perto de mim, que ela fale de um problema, eu tento me colocar naquele momento dentro da situação dela. Porque quando você é empático, você não julga, você ajuda. Você se torna um ajudador e não um julgador. Porque o problema das pessoas é ela não se colocar no lugar do outro. E eu comecei a perceber isso na minha vida, que Jesus precisava me curar. Jesus precisava me libertar daquilo. Então, com 12 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu fui para uma reunião da Casa da Bênção, que só tinha irmãs toda segunda-feira à noite. E naquela reunião, eu fui batizada com o Espírito Santo. E dali, Deus começou a me usar. Eu chegava nos cultos, cantava, e eu achava assim, eu não canto. E eu vou te falar, eu ouço pessoas, tem gente que, tem técnica, tem aquela coisa toda. E eu falava assim, eu não tenho nada disso. Mas eu percebi que eu tinha algo de Deus, que era uma unção. Você já conseguia perceber a unção de Deus na sua vida. Isso, por que eu percebia? Eu ministrava, com 12 anos, pessoas se levantavam e iam lá na frente aceitar Jesus. Pessoas se levantavam do lugar e iam lá na frente entregar a vida dela a Cristo, comigo ministrando louvor. E dali eu fui percebendo que assim, a minha vida girava em torno de Cristo. Começou a girar. Foi o que deu sentido, que me fez sentir desejo de viver. Por quê? Eu até brinco isso lá em casa. Márcia, você tem sonhos pessoais? Claro que eu tenho. Mas os meus sonhos, todos eles envolvem a obra. Eu não consigo ver dentro dos meus sonhos alguma coisa que Deus não esteja. Eu falo assim, não, Deus tem que estar aqui. Deus precisa estar nesse sonho. Todos eles, Marcos, eu quero Deus dentro deles. Então eu falo, Deus, os meus sonhos são seus. A minha oração é que o Senhor me dê saúde e vida para que eu consiga cumprir aquilo que Ele projetou para mim, aquilo que Ele escreveu. Porque quando você não tem muita referência, que era o meu caso, né? Eu não tinha referências. Eu não tinha, olhava assim, fulano, eu não tinha isso. Deus começou a construir em mim para que eu fosse uma referência. E eu comecei a descobrir isso na palavra. Que eu poderia ser uma referência. Uma referência no futuro para os meus filhos, para os meus netos, para minha casa. E hoje, Marcos, se você sentar com os meus filhos e perguntar para eles vão falar, minha mãe é uma referência para nós. Então eu sinto que eu já sou uma referência para eles, para minha família, que é o mais importante. Não só para eles, como para todos da minha casa. Eu creio, eu acredito nisso até pelo comportamento da minha família em relação a mim. Né? De eu ser uma referência para eles. Porque eu não tive. Então, assim, hoje eu vejo assim, e eu falo, caramba, como Deus é tremendo, né? Como Deus constrói, como Deus nos reconstrói, como Deus desperta tudo que Ele já colocou ali. Salmo 139, versículo 16, foi um dos salmos que mais mexeu com a minha vida. Porque eu tinha um complexo de inferioridade. Eu tinha aquela sensação que eu não era boa em nada. Que eu ia morrer muito cedo. Que eu não ia ter eu falava assim, gente, minha vida vai ser uma bagaceira. Pelo histórico que eu tinha, da família, da minha mãe, de tudo. Um dia, o Senhor me fez ler Salmo 139, versículo 16. Que todos os meus dias, não foi escrito por A, nem B, nem C. Todos os meus dias foram escritos por Ele. Isso é forte demais, né? E isso fica para quem está nos ouvindo. Porque eu não preciso ser a repetição de um ciclo da vida de ninguém da minha família. Porque eu tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor me mostrou na palavra que a minha vida, a minha história, tinha nada a ver com a história da Ruth.
A Ruth era a Ruth, a Márcia era a Márcia. Então, eu fui vencendo uma série de traumas, de dores, de medos, de pânico. Eu tive síndrome do pânico, tive depressão, tive tudo. Esses pacotinhos do cão, eu tive essas coisinhas. Mas depois a gente vai descobrindo o porquê, né? Algumas coisas aconteciam e vinham aqueles gatilhos. Então, assim, eu descobri no Salmo de número 139, versículo 16, que todos os meus dias estavam escritos e determinados. Então eu falei, Deus, não tem. E eu não acredito que Deus escreveu coisas ruins. O que Deus vai corrigindo são as rotas no decorrer da nossa caminhada, porque ninguém é perfeito. A gente faz escolhas equivocadas. E eu vi que Deus foi corrigindo as minhas rotas. E eu acredito que Ele ainda está fazendo isso. Você ministra muito sobre família. Eu sempre vejo você falando muito sobre família. Você acha que teve essa influência, as curas, o tratamento que Deus fez em você e faz durante tudo que você viveu, de toda a experiência e tal? Você acha que é influência disso que te levou a falar sobre esse tema especificamente? Porque como é aquilo, tem gente que fala assim, eu não tive, então não vou reproduzir o que eu não tive. Não. Deus me deu. Então eu podia fazer algo diferente. Sim. Então eu percebi que eu poderia ser um diferencial na vida da minha família. Eu não precisava ser a réplica ou reverberar as dores, ecoar falas, repetir agressividade. Eu não precisava disso. Eu nunca bati nos meus filhos. Eu nunca precisei espancá-los, porque eu apanhei muito. Eu apanhava até sem motivo. Entendeu? Até sem motivo. Então... Continua falando a minha história, conta a minha história. Apanhava até sem motivo. Então, assim, eu fui percebendo que meus filhos não precisavam sofrer o que eu sofri. Eu nunca precisei espancá-los. Lá em casa sempre foi todo mundo na conversa mesmo. Sentar, senta aqui. Quero falar com você, que você senta aí. Sabe? Pode perguntar. Se disser que for espancar, estou mentindo. Porque eu nunca gostei de bater. Nunca quis pegar cinto. Porque eu apanhei muito. Então, eu achava aquilo uma agressividade. Porque você bater numa criança é horrível. Tudo bem que a Bíblia diz que você tem que corrigir com vara, né? Só que eu sempre... Espancar já é outra parada. Espancar não é educar. Então, assim, eu escolhi realmente ser diferente. Falei, Deus, eu não quero replicar nada do que eu vivi. Eu não quero... E, assim, a capacidade de perdoar, Marcos, em mim foi um negócio extraordinário. Por quê? A gente vai... Ao longo da nossa vida, as pessoas nos ferem. Sim. Né? Vai nos ferindo. E aí a gente decide se a gente vai carregar só a cicatriz ou vai recarregar a ferida com sangrando ainda. E eu decidi muitas coisas na minha vida. E entre carregar as dores, as mágoas, os algozes, eu falei, Deus, eu quero ser uma pessoa que liberar a vida das pessoas. Porque eu percebi que liberar a vida dela estava liberando a minha. Porque dores, mágoas, ressentimentos, por tudo que me fizeram, fazia mais mal a mim do que a eles. Porque era eu que estava carregando aquilo. Então, assim, hoje você fala assim, Márcia, você se sente pronta? Não. Se sente pronta para tudo que o seu chamado, teu ministério, eu falo, não. Eu tenho medo ainda. Eu só não vou fugir. Aquilo que Deus faz assim aqui, ó, toma, eu não fujo, Marcos. Não fujo. Mesmo que eu fique, tipo assim, caramba, meu Deus, me dá. Eu vou pregar. A pessoa fala assim, como é que tu começou a pregar? Eu comecei a pregar em 2015. Em 2015. Porque até aí eu só cantava. E um dia eu recebi um desafio. Fui numa vigília. Nessa vigília, o pastor virou para mim e falou assim, você vai pregar hoje? Eu falei, pastor, tem certeza? Ele tem, Deus falou comigo que a senhora prega. Eu falei, não. Só um adendo aqui, gente, só deixando claro aqui que só cantar é uma coisa, diferente de só cantar eu, entendeu? Só cantar dela é outro patamar. Pode continuar.
E eu falei, não, pastor, eu só canto, eu não prego. Ele, não, mas Deus falou para mim que a irmã vai pregar hoje é nessa vigília. Eu falei, meu Deus do céu. Sentei, minha garganta ficou seca, fiquei nervosa. Eu só sei que na hora Deus me usou de tal maneira. Quando terminou a vigília, ele me chamou e falou assim, pastor de Jair. Ele tinha uma igreja aqui dentro da comunidade. Ele falou para mim assim, ó, Deus falou comigo, ó, a partir de hoje a irmã não para mais. E foi verdade. Eu vivo isso até hoje. Nunca mais parei. Vou em tudo que é lugar. Não cobro para ir. Tem gente que fala assim, você cobra. Não. Eu deixo muito a igreja me abençoar da forma que ela quiser. Mas eu entro em tudo que é buraco. Porque eu entendo que se eu estou indo, é porque Deus preparou aquele momento para mim estar lá. É Ele. Então, assim, eu não tenho medo. Eu vou. Mesmo me sentindo... sabe, sentimento de inadequação, mesmo sentimento que Jeremias sentiu? Eu não sei falar. Eu penso isso. Sério? Mesmo depois de tanto tempo assim? Sério? Bate aquele sentimento de inadequação. Eu falo, não, Deus, será que eu vou conseguir? Agora que eu vou fazer teologia esse ano, agora que eu vou começar, em junho, que eu vou começar a estudar teologia. Porque eu sempre estudei Bíblia em casa, estudando. Que teve um homem que me inspirou muito, pastor Marcos Gregório, do Ministério Pastoral. Eu ia te perguntar sobre ele. Fala um pouco sobre ele. Tu passou sua temporada lá. Pastor Marcos Gregório marcou a minha vida. Marcou a minha vida. Porque eu não tinha um relacionamento assim com a palavra. A partir do momento que eu o conheci e eu comecei a vê-lo ali ministrando, eu me apaixonei pela Bíblia. E eu nunca estudei para pregar, eu estudava a palavra para me curar. E até hoje, Marcos, eu não estudo a Bíblia para pregar. As mensagens que saem para alguma igreja, antes de chegar lá, tu não tem noção como aquilo mexe comigo. Mexe de eu chorar sentado escrevendo, passar a madrugada acordada lendo. E assim, mexe comigo. E aquele homem me inspirou de tal maneira. Ele me inspirou, ele me educou, ele me ensinou a amar a leitura. Maneiro. Porque eu não tinha. Eu falo isso, todo pastor deveria. Ele incentivava de uma forma obrigatória. Ele obrigava. Você tem que ler no mínimo uns 5 livros por mês. Ele colocava uma meta pra gente. Fazer planner, que hoje é planner, né? Que era escrever, isso foi que ano que eu conheci pastor Marcos Gregório? 98. Caramba. 98. Ele já tinha, ele já fazia planner de anotar todos os projetos do ano, tudo aquilo. E ele foi nesse tipo. E isso me trouxe uma educação, né? Uma educação nos meus devocionais, de estudar, fazer devocional, de ler a Bíblia, de ter o hábito de estar lendo a palavra, não só lendo, ler por ler, sim, mas sim sentar, se debruçar sobre um texto, esmiuçá-lo, comprar dicionário, porque tudo isso eu me senti incentivada. E foi lá, foi com eles. Acho que quando o líder ele é apaixonado por uma coisa, naturalmente ele passa para os seus liderados a mesma coisa, a mesma paixão. Eles passam. Eu falo pro meu marido assim, olha, às vezes eu assisto muitos ministros, né, pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, que eu amo assistir, ministrar. Mas assim, poucas vezes, eu já vivi experiências ouvindo pastor Marcos pregar, apóstolo Joel no Projeto Vida. Ele uma vez pregou algo que eu fiz uma canção com a pregação dele. João Pereira? Ele é benção, né? É. Tá falando dele hoje. Eu tive sensação de que eu estava comendo uma pera. Na hora, parecia que tinha uma pera dentro da minha boca. Ele pregando. Caramba. E ontem, eu estava na igreja, até comentei com meu marido hoje, eu falei, Ronaldo, eu queria parar de chorar e não conseguia. Pastor Cláudio Gama. Cara, aquele homem pregou muito. E são coisas assim que eu olho e falo assim, e detalhe, pregações que não tem grito, não.
Ensinamento, né? É aquela mensagem cirúrgica, sabe? Tu sente que tem um bisturi na mão do cara ali, que é a palavra, o cara vai, sabe? Tocando em áreas que só você e Deus sabem. Então, assim, a palavra para mim é um negócio, assim, extraordinário. Eu falo pro meu marido, Ronaldo, a Bíblia é um livro extraordinário. Cara, eu fico de bobeira, como tem pessoas que não têm o hábito, cristãos que não têm o hábito de estudar a palavra. Marcos, a palavra me curou. Isso aqui me curou da depressão. A palavra me curava todos os dias do pânico. Eu tinha medo. Eu falei aqui, o medo era um negócio. E eu tive síndrome do pânico. E sabe, a palavra, todos os dias o Senhor falava assim, se eu não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. O Senhor falava para mim. Porque o medo é um negócio absurdo. Eu tinha medo de tudo. Então, cara, isso aqui para mim... Estava falando com uma pessoa essa semana, eu falei, cara, o maior inimigo do crente é a Bíblia. E aí vai depender do crente. E o maior amigo do crente também é a Bíblia. E aí vai depender do crente. É verdade. É verdade. Vai depender do tempo que ele vai se dedicar, que ele vai se debruçar sobre os textos, para ver. Esses dias, eu estava meditando no batismo de Jesus. E o Senhor falou algo comigo. Eu fazendo um almoço, com a Bíblia na cozinha, meu caderno, eu escrevendo e fazendo comida. A habilidade da mulher é algo incrível, né? Se o homem faz isso, queima a Bíblia, queima o caderno, queima a comida. Meu Deus do céu. E detalhe, né? Olha, eu não sei as pessoas que estão em casa se elas têm isso, mas como Deus ministra no meu coração na cozinha. Acho que é um lugar que a gente, que é mulher, passa muito tempo quando está de folga. Eu tô na pia lavando louça e o Senhor falando comigo. Aí eu fui para a Bíblia, eu sentei, peguei minha Bíblia, peguei o caderno, que eu tenho que anotar. Eu tenho tanto caderno, anoto tudo. Eu fui anotar. E o Senhor falou comigo sobre o batismo, sobre etapas, queimar etapas, atrasar etapas, ficar preso nas etapas. Eu falei, Senhor, que negócio é esse? Por causa de uma palavra. Jesus chega para ser batizado por João Batista. João Batista quase atrasa o negócio. Sim. Não, a negativa, não, eu que tenho que ser batizado por você. A gente entende o porquê aquela atitude, né? O reconhecimento, que ele sabia que era Jesus ali. Daqui a pouco Jesus falou assim, João, eu até fiquei sentada, eu na cozinha, eu pensando, Jesus falando para João, não atrasa o negócio, faz logo o que você tem que fazer, é você, filho. Vamos cumprir o que tem que ser cumprido, vamos fazer o que tem que ser feito. Não é outro, você nasceu para isso, para esse momento, para esse agora. Para, não se prende a isso. Esse é o ápice do teu ministério, pô. É, isso, vai, faz. Aí ele aceita, ele entra em acordo. A palavra diz que ele entra em concordância com Jesus. E o Senhor falou para mim, sem concordância, ele só atrapalharia ainda mais. E quantas vezes a gente não anda em concordância com aquilo que o Espírito de Deus está nos direcionando, né? Daí o Senhor falou para mim, daqui a pouco, quando ele entra em concordância, a Bíblia fala que ele batiza Jesus sai logo. Essa palavra logo, pronto. Eu fiquei com aquilo martelo na minha cabeça. Falei, por que Jesus saiu tão rápido da água? Logo saiu? O Senhor falou para mim, quantos estão presos às etapas da vida, às fases da vida? Como Deus ministrou isso ao meu coração, Marcos. Porque você vê que Jesus, quem tem uma vida dentro do propósito de Deus, ela não pode se prender a nada. Ela não pode viver dentro das memórias passadas, agarradas ali. Ai, aquele tempo, aquela saudosidade, né? Sim. Aquele tempo de glória. Cara, a gente não pode se prender. Jesus poderia falar assim, me batizei, vamos comemorar. Não, a Bíblia diz que ele logo saiu e assim que ele sai, vem uma pomba, uma voz e daqui a pouco Jesus vai embora dali, vai para o deserto ser tentado pelo diabo, vai levado para... Então você vê que foram etapas e Deus falou comigo. Às vezes a gente ou queima ou se prende a algumas fases da nossa vida. Tanto na parte boa, na parte ruim, quanto na parte boa, né? E é você tá falando, me lembro de Pedro, Tiago e João, em cima do templo. Aí
parece lá Elias e Moisés, Jesus transfigura tal, na hora o cara fala, vamos fazer uma tenda. Faz uma tenda para cada um, a gente fica aqui, que isso aqui é muito bom, é o culto da noite, a gente quer esse momento para sempre. E Jesus fala, não é assim que a banda toca. Tá muito bom, mas é só isso aqui. Agora a gente tem que descer. Fica preso, né? Viu aquele momento ali e nós temos esse problema. Sim. De viver um momento bom e se prender a ele de tal maneira de não olhar que nós temos todo um processo pela frente, toda uma jornada, toda uma caminhada. Mas você repara que normalmente faz isso quem não entende o propósito final das coisas. Pedro deu essa sugestão, mesmo Jesus falando que ele deveria ser crucificado e tal, ele faz isso porque ele acha que era só aquilo mesmo. E Jesus ia ficar ali para sempre, não ia ter final e tal. Ele não entendeu qual era o propósito real de Jesus. Né? E eu vou te falar, Marcos, assim, olhando para a minha vida, olhando lá atrás e olhando hoje, eu falo, Deus, eu não podia me prender. Eu não podia me prender ao meu passado, às minhas dores, aos abandonos. Minha mãe ter me deixado, ter ido embora. Não podia me prender. Não ter conhecido um pai, meu pai, né? Meu pai biológico, eu não conheci. Então, assim, eu não podia ficar presa a essas mazelas. E o Espírito Santo de Deus, ele foi me desatando. À medida que eu fui me dedicando a uma vida, até sem um conhecimento mais profundo das Escrituras, que eu vim depois de alguns anos, que foi em 98, quando eu conheci o pastor Marcos Gregório. Então, assim, eu falo, Senhor, eu vi como Deus foi me desprendendo, sabe? Me soltando e tirando para que eu pudesse... eu acredito que eu ainda não fiz tudo o que é para fazer. Igual você falou, que olha pra mim e fala assim, meu Deus, ela olha pra cá. Eu também, às vezes eu olho e falo, mas aí eu entendo. Não, Senhor, se eu não estou, é porque o Senhor não quer. Se eu não fui, ninguém pode atrapalhar nada na nossa vida, só a gente mesmo. Então eu falo, Deus, se eu não fui, não é porque eu não queira, não é porque eu não estou disponível, eu estou disponível. Mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe se eu estou pronta ou não. Ele quem sabe. Então eu não fico desesperada, chateada. Eu queria viver isso, eu queria viver. Eu oro, eu falo com Deus, eu coloco diante dele, Senhor, isso aqui, esse é um sonho, é um projeto, sabe? Aí Deus vai mostrando, não, isso aqui vai tratar, isso aqui vai ter que ser tratado, isso aqui vai ter que ser lapidado. Aí a gente fica, Deus, ainda tem isso tudo ainda ainda? Tem isso tudo ainda. É isso aí mesmo. Entendeu? Não tenho pressa com nada, não. Não, tem hora que eu fico com Deus e falo assim, eu ainda tenho tanta coisa assim, não dá pra ser rápido. Eu falo assim, mas se for mais rápido vai doer mais. Tá pronto? Não, fica devagar mesmo, tranquilo. Vambora. Isso aí. Tava falando com a Jaque ontem sobre você, né? Você viria hoje e tal. Da outra vez eu fiquei doente. Aí depois deu um problema num cabo que tava na minha cara. Eu não vi, sumiu o cabo. Foi. Eu falei, cara, toda vez, no caso essa é a terceira vez, aí ontem também tava quase dando ruim. Foi mesmo? Sério. Eu tive um acidente de moto há pouco tempo, aí voltei a trabalhar hoje, não tava nem na rua. Aí a câmera que a gente tá usando agora pra filmar aqui, ela deu ruim, deu pau na câmera. Falei, meu Deus, e agora? Cara, isso não tá certo. Aí Jaque, vamos orar. O pessoal da oração, da intercessão, assim, vamos orar, como deveria ser, né? Vamos orar, tem uma coisa, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu acho que tem uma coisa assim, eu acho que tem uma coisa tão incrível para acontecer, que vai tocar tanta gente, que tá tanto impedimento, mas que vai acontecer. Aí a gente realmente foi orar, né? Aí foi orar, ajoelhei meia-noite, aí meu coração calmou, cara. Calmou assim, falou, cara, vai dar certo. A câmera hoje, o cartão de memória que eu não tinha achado há 300 anos, meu irmão falou, achei o cartão de memória original da câmera. Aí encontrei com ele, meu irmão viaja todo santo dia. Ele trabalha com um cantor famoso, e aí ele tá sempre viajando, todo dia tá num estado, tá em outro. Eu consegui pegar ele uns 5 minutos, aqui perto de casa, que eu nem precisei ir lá na casa dele no centro, ele apareceu, eu falei, cara, e aí? Ele mexeu na câmera, funcionou. Eu falei, cara, mentira, mano. Show, glória a Deus, obrigado. Mas assim, se acalmar, mesmo no momento de turbulência, não é fácil. E conseguir ainda ouvir a voz de Deus nesses momentos é mais difícil. Aí me lembra de Jesus, tempestade, barco e tal. Como você faz
para, nos momentos de dificuldade, como é que você faz, como é que você tira o seu momento para ouvir a Deus? Não sei se você pode falar, talvez possa ser Sim. particular, mas no sentido assim, no seu momento devocional, como é que você faz? Tem uma rotina? Tem um cronograma? É assim que eu faço? Eu não tenho um cronograma. Eu tenho meu momento diário. Primeiro que eu tenho mania de orar o dia inteiro. Porque eu entendo que oração não é só quando eu paro lá dentro do meu quarto. Eu posso orar 24 horas por dia. Eu converso com Deus o dia inteiro. O dia inteiro. Quando eu estou preocupada, quando eu estou agitada, quando eu estou com medo, eu falo com Deus, Deus, eu falo pra caramba. Mas dentro da minha casa, eu tenho na minha sala, quando eu sento no meu sofá, eu separo um lado e falo, Senhor, senta aqui perto de mim. E ali, eu sei que Ele está sentado ali. Eu não tenho dúvida disso. E eu falo para você por quê. Pelas experiências que eu já vivi na madrugada, com Ele sentado ali do meu lado. De eu não falar nada. Mas eu senti. Eu lembro que teve uma madrugada que eu estava passando uma luta muito grande. Já passei muitos processos, Marcos. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu sentei no chão da sala. Eu morava aqui embaixo. Minha sala sempre foi um lugar de oração. E eu me recordo, nunca vou esquecer disso. A minha sala entrou uma fumaça. A minha sala foi inundada por uma fumaça. E eu não conseguia mais falar. Eu não conseguia. Eu só tremia. Eu me batia todinha assim no chão da sala. E aquela literalmente, eu me vi debaixo de uma nuvem dentro da minha sala. E a minha casa, eu não tinha nada por causa de enchente. E eu falei, aquilo mexeu mais comigo ainda. Porque eu falei, Senhor, você entrou nessa casa. E depois de alguns anos, eu escutei uma canção que retratou aquele momento, que foi uma música que aquele ministério, acho que é o nome, eu esqueci o nome da menina, do ministério Tamires, né? Que ela fez uma música que ela dizia assim, quis construir um templo, essa música é top demais. Eu não admitia que você morasse, né? Numa tenda. Essa música me fez lembrar daquele dia na minha sala. A questão não era a minha casa. A velha tenda era eu. Então, eu aprendi a sentar na minha cozinha, puxar uma cadeira, convidar o Senhor, sentar na minha sala, separar lugar, pedir para Ele sentar. Quando eu troquei os móveis na minha casa, meu marido trabalha à noite. E eu falei assim, Senhor, vem cá. Olha o que você me deu. Entra aqui, olha tudo. Sabe? Eu comecei a mostrar para ele a casa. Eu falei, olha isso aqui. Foi você que me deu. Só tem liberdade para ficar em qualquer cômodo dessa casa. Sentar nesse sofá. Sabe, Senhor? Fica aqui comigo. Então, assim, nos momentos mais esquisitos da minha vida, eu só consegui encontrar esse lugar. Esse lugar não é um espaço físico. É nele. Seja onde for, é nele. Então eu entendi que não era aquela casa lá embaixo, que não era ali. Era ele, eu. Então, assim, nos momentos mais esquisitos da minha vida, de luta, de guerra, eu me escondo nele, Marcos. Para não gritar, para não me desesperar, para não agir como uma louca. Porque eu já me senti assim.
Eu tive momentos da minha vida que eu senti vontade. Eu nunca vou esquecer isso. Em 2021, quando meu irmão morreu, eu passei uma fase de muita guerra. Muita guerra, muita guerra. E eu lembro que eu sentia dores musculares de tanto que a batalha foi travada. E eu me recordo que um dia eu levantei, fui pro Ceasa. Eu tinha um hortifruti. Fui pro Ceasa. E naquele dia eu me perdi com a questão do horário. Eu achei que era 5, mas era 4 horas da manhã. Ia dar 4 horas. Eu saí, peguei aquele canto ali, fui a pé, passei aquela passarela lá de baixo que vai pro pavilhão 100. Uhum. Tu sabe que ali é esquisito, Ali é noite. escuro Pra caramba. Peguei o carrinho e foi. Quando eu estava indo, eu comecei a chorar. Comecei a falar com Deus. Senhor, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo... Senhor, eu preciso tanto que o Senhor mostre que eu não tô sozinha nessa batalha, mostre que eu não tô sozinha nessa guerra. Porque foi uma batalha pesada. Senhor, me mostre que o Senhor tá comigo. O Marcos começou a soprar um vento do meu lado esquerdo nas folhas que estavam no chão. Tem as folhas, essas folhinhas pequenininhas, tem umas árvores que dão umas vagens. Sim. Então quando elas caem, que a gente pisa em cima, faz crack, crack, né? Parece que tem alguém andando. E eu comecei a escutar passos. Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém. Aí eu falei, e aí eu esqueci. Senhor, vamos conversar. E fui andando devagarzinho. E eu ali batendo papo com o Senhor. Daqui a pouco, aquele vento começou a arrastar aquelas folhas e fazia barulho de passos. Como se alguém tivesse... Aí eu parei. E assim, impressionante que eu não tive medo de parar ali. Tava tudo escuro. Eu parei. Olhei assim. O Senhor falou para mim assim, não tenha medo. Eu estou mostrando que em todo o teu trajeto de vida, eu estou com você. Você nunca vai estar sozinha. E hoje eu mostro a você os meus passos em cima dessas folhas para você saber que eu estou lado a lado com você nessa guerra. Marcos, eu agachei igual uma criança no meio da rua. Eu só chorava. Mas não chorava de tristeza, eu chorava por ele ter falado comigo e dizer, eu estou aqui. E foi aquele momento ali que me deu força a atravessar mais uma fase da minha vida. Porque a vida da gente é um livro, Marcos. E quando Deus está na sua história, cada página você vai vê-lo. Não adianta. Até de quem te faz mal. Até com aqueles que te ferem no meio dessa história. Você vai ver em cada página da tua vida a necessidade daqueles momentos. Nada na nossa vida com Deus é sem propósito. Não tem um porquê, Marcos. Tem um porquê. Se eu fosse falar aqui todas as experiências com Ele que eu já tive, nós passaríamos, igual a música da Ludmilla, eu passaria uma noite inteira te adorar, né? Passaria a noite toda aqui adorando Ele, contando quem Ele é pra mim. Porque Ele é bom pra mim. O Senhor é maravilhoso comigo. E hoje eu falava isso com uma pessoa. Porque aonde eu chego, Marcos? Aonde eu chego? Se é dentro do metrô, se é dentro da van, é qualquer lugar. Eu sou muito comunicativa. Sou boa pra falar. Então, quando eu paro nos cantos, a minha conversa, quem chega? Ele. Ele tem que chegar nas minhas conversas. Quando eu pego um Uber, não demora 5 minutos, eu tô falando de Jesus. Mas não é tipo assim, porque você precisa... Não. Eu vou contando dele, o que ele vem fazendo na minha vida. Sabe? Dessas passadas dele junto comigo. E aí, às vezes, a pessoa que tá dentro do Uber fala assim, o motorista de Uber fala assim, poxa,
Isso foi muito bom para mim, sabia? E é ali, conversando. Tá contando sua história, né? Contando um pouco das coisinhas que Jesus já fazendo, cuidado de Deus. Que eu vejo Deus em tudo. Em cada segundo, cada minuto da minha vida. Eu vejo Deus em tudo. Tem meu emprego, eu vi Deus. Foi Deus que abriu uma porta. Quando eu fechei o sacolão, eu pensei, ai, Jesus. Estava doente, estava saindo daquela guerra. Sim. Né, que Deus me avisou. Eu vi 4 furacões vindo na minha direção antes. Deus falou comigo 1 ano antes que eu ia passar por aquela turbulência. E no momento que eu passei por ela, realmente, ele teve que me segurar forte, porque o negócio foi sinistro. E nesses momentos aí, assim, como eu vi Deus em cada detalhe, na porta de emprego. Quando eu falei, Deus falou assim, vou te tirar dessa geografia aqui. Eu estava aqui. O Senhor falou assim, pois espera aí que eu vou te mover. Fechou o sacolão e abriu uma outra porta, 2 meses depois. Abriu uma outra porta para mim, que nesse lugar eu fui para Barra da Tijuca, fui trabalhar lá. E Deus me tirou de um ambiente e me levou para outro. Né? Deus foi me tirando. E essa mudança de ambiente, de cenário, me ajudou muito. Não em todos os aspectos. De melhorias em todos os aspectos, financeiro, tudo cuidado de Deus. Depois, e Deus tinha falado comigo, vai vir um vendaval, mas eu te escondi. E realmente Deus me escondeu. Porque na visão, quando eu tive a visão de madrugada, eu vi aqueles 4 furacões vindo. Não sei se tu já viu o filme da Múmia. Sim. Eu via um negócio daquele, um redemoinho daquele, só que eram 4 enormes. E eles vinham com toda a fúria. E eu me escondia, era chamada para dentro de uma casa. Só que essa casa, as janelas dela era toda de blindex, porta de uma madeira bonita, as janelas de blindex. Quando eu entrava ali, o vento batia. E dentro, quando eu entrava naquela casa, eu escondia a minha família, meu pai, né? Meu pai de criação, minha madrasta, meu marido, meus filhos, meus genros. Eu escondia todo mundo ali dentro. E o vento batia naquela casa. Minha irmã Denise, aí veio o Covid. Quando o Covid veio, meu pai quase morreu, minha irmã, meu Denise quase morreu, meu cunhado quase morreu. Só que Deus falou, eu escondi todo mundo dentro daquele lugar. Deus me escondeu todo mundo naquele lugar. Caramba. E aí quando o vento batia naquela casa, aquelas janelas, aquela areia vermelha, ficava toda embaçada, que você não enxergava nada. Depois vinha uma chuva. Limpava tudo. Aí a chuva vinha, limpava tudinho. Aí quando a chuva limpava a janela que eu olhava, do lado de fora tinha um jardim. E é a fase que eu estou vivendo hoje. Caramba, que maneiro. E eu falei, Senhor, então assim, não tem como eu chegar nos cantos e não falar dele, não tem como. Às vezes eu falo, Senhor, já senti vontade de estacionar? Ah, quem não sente, né? Às vezes tem momentos da tua vida que tu fala assim, aí eu falo assim, não, se eu estacionar, que injustiça, vou parar por quê? Falar que nem Deus falou para Jeremias, se tu te cansa com homens que andam a pé, como você vai poder competir com aqueles que andam a cavalo? Então, desistir não é opção. Jeremias dá pena de Jeremias. E dá pena, de verdade. É por causa das guerras, né? Nós somos humanos, né? Somos seres humanos, a gente sente dores. Sim. Então, assim, é normal. Se eu for para mim, não vai parar nada. Eu falo, não posso. Me segura, Jesus, me segura. Me dá força, me ajuda. Porque eu sei, eu reconheço que tem pessoas que já sofreram dores bem terríveis. Só que as pessoas precisam entender que a dor dela sempre vai ser diferente do outro por causa da cruz. Que aí nós carregamos, nós temos a nossa cruz. Sim. Né? Cada um tem um peso. Então aquela cruz que para mim é pesada, talvez você tiraria de letra. E a sua cruz eu não tiraria. Sim. Né? Você fala assim, Márcia, isso aí. Mas é porque a nossa cruz de cada um tem um peso. É uma experiência, a medida de cada um. É até onde a gente pode suportar. Né? Então Deus sabe que a gente suporta, que a gente não suporta, que a gente aguenta, que a gente não aguenta. Deus sabe de todas as coisas. Márcia, não partindo pro final, tem umas perguntas para te fazer. Você pode ficar à vontade para responder ou não. Uhum. Seu maior sonho? Meu maior sonho?
hoje, eu vou, assim, eu tenho o meu maior sonho hoje, era realizar alguns projetos que eram da música. Sim. É um dos meus maiores sonhos, é realizar o projeto da música. E até porque eu componho. Então, eu olho para minhas canções e falo, Jesus, essas canções são tão lindas. Elas podem abençoar tantas pessoas, mas ao mesmo tempo, eu entendo que o tempo não é meu, é dele. Não sei o que ele vai fazer, né? Mas eu sempre peço a ele para ele abrir uma oportunidade para mim, uma chance, uma porta, não sei. Então, assim, um dos meus maiores sonhos hoje é ministerial, é voltado à obra, sabe? De poder, que a música seja um veículo para aquilo, uma porta, né? Para aquilo que eu sonho em fazer, que ministrar mesmo a vida das pessoas, levar a palavra. Então, foi o que eu te falei, até os meus sonhos é dele. Deus. Só maior alegria. Minha família. Nossa. Minha maior alegria é quando eu tô com eles. Gosta de estar em casa? Gosto. Cara, eu adoro estar em casa. Eu gosto. Sabe o negócio que eu gosto muito? Eu gosto de estar em casa, eu gosto de fazer comida, eu gosto de bagulho, eu gosto de... Eu sou da família Crude. Já viu a família Crude, daquele desenho? Não. Que é uma família que eles são tudo da caverna, fica tudo dentro de uma pedra escondida e de repente eles começam a... Então, assim, é todo mundo junto, eles dormem tudo junto, eles estão tudo... Eu amo isso. Ah, já vi. Família Crude. Já vi. Eu assisti 1 e o 2, cara, porque eu gosto. Sabe um negócio que eu gosto muito? Eu sempre falo isso com os amigos, eu falo, cara, eu gosto de tomar café com a minha família. Ah, eu amo isso. Acordar de manhã a gente fica um tempão conversando ali. Ah, eu amo isso, amo. É bom demais. Não abro mão. Eu sempre falo, quando dá para reunir todo mundo, eu amo que todo mundo... Minha casa tem um quarto, né? Então, assim, dorme todo mundo para ir na sala. Vai todo mundo pra sala, faz a bagunça. Vai pra lá. Porque acordar com eles, sentar, almoçar, fazer bagunça, bater papo. Eu gosto quando meu filho pega o violão. Minha casa vivia lotada de adolescente aqui. Porque eu gosto disso também. Eu gosto dessa música. E eu tenho um projeto no meu coração. Vou até falar aqui. O projeto que eu tenho no meu coração é fazer uma vez por mês um encontro só com mulheres. Onde vai ter palavra, ministração, sabe? É um momento nosso, um café da manhã, um momento de bate-papo, trazer pessoas que eu conheço, que são psicólogos, né, terapeutas, gente que vai abordar vários assuntos. Porque você sabe, nós estamos vivendo um tempo de muito ativismo, as pessoas vivem aceleradas, é tudo para ontem. Sim. E esses momentos, as pessoas estão perdendo. Até com a sua própria família. Igual o telefone, o tempo inteiro. A gente... Infelizmente, nós estamos muito agarrados a isso aqui. Às vezes a gente passa a maior parte do tempo mexendo no telefone, não consegue dar atenção para a nossa família, bater papo. E eu tenho vontade de fazer esse trabalho com mulheres. Porque eu falo, eu não acredito em empoderamento feminino, né? Se a pessoa fala assim, você se sente uma mulher empoderada? Não, eu não me sinto empoderada. Eu não sou uma mulher empoderada. Até porque eu entendo que o conceito de empoderamento, na minha cabeça, é o que eu vejo no dicionário. É força, é alguém autoritário, alguém que toma posse. Eu não vejo isso. Ah, porque você acha que mulher... Não, eu olho para as mulheres e eu vejo que as mulheres fazem coisas extraordinárias porque Deus as capacitou para isso. Sim. Né? Ele dotou ela de uma idoneidade para estar face a face ali com o seu marido e auxiliando ele. Só que cada um com funções distintas. Né? Então eu não acredito nesse negócio de empoderamento feminino. Eu acredito que uma mulher virtuosa, essa sim será louvada, aquela que teme ao Senhor. Quem achará? Né? E até isso aí, quem achará é uma coisa que uma vez o Senhor falou para mim. Essa questão do achar aí. Eu deixo isso muito, sempre falo isso onde eu prego. Mulher virtuosa, que eu acho, não adianta que você queira que as pessoas encontrem aquilo que você nunca encontrou. Né? Ai, fulano não vê meu valor. Não vai ver. Se você não viu, como é que ele vai ver? Verdade. Não, você não pode esperar que as pessoas descubram do seu valor se você não descobriu ele ainda. Porque quando você não descobre o seu valor, você fica na mão de qualquer pessoa.
Você vira dependente emocional, você sofre, você apanha da vida, apanha de pessoas, você é humilhado, você é pisado porque você não sabe quem você é. Você não encontrou o seu valor. E a Bíblia deixa muito claro, nosso valor não excede pedras para qualquer coisa preciosa na terra. Então vai muito além do que a gente pode imaginar. Mas se eu não encontrar, não posso esperar que as pessoas encontrem. No Instagram tem um rapaz que ele para as pessoas no meio da rua assim, homem e mulher, e fala assim, por R$1 milhão, você é casado? Sou. Por R$1 milhão, você largaria seu marido? Eu largaria, porque 1 milhão, não sei o que, para o homem a mesma coisa. Por R$1 milhão, você largaria sua esposa? Eu largaria. Eu fiquei pensando nisso, eu tava na rua, hoje de manhã, tava indo trabalhar, eu fiquei pensando, eu fiquei assim, eu falei, cara, se o cara me para na rua e pergunta assim, R$1 milhão, tu largaria tua esposa? Eu falei, cara, largaria não, cara. Mas o que é 1 milhão? Cara, não largaria não. Tem como, sabe? Aí eu lembrei desse versículo. Falei, cara, mulher virtuosa. Não tem como, cara. Não dá. Eu poderia ter todo o dinheiro e eu não teria essa pessoa do meu lado. Um homem que acha uma esposa, acha um bem, né? Assim, para você perceber como é que os valores estão invertidos, né? Sim. Você trocaria, gente, como é que você vai trocar alguém por um dinheiro? Não faz sentido. Não faz sentido. Você não pode gastar esse dinheiro junto com essa pessoa? Tem que trocar? Usufruir do lado dela. Exatamente. De alguém que esteve do seu lado quando estava duro. É isso aí. Né? Quando tu não tinha dinheiro pra... A gente tava falando... Nem pra levar no McDonald's, cara, da vida. A gente andava de busão pra tudo quanto é lado, velho. Às vezes a gente ia pra praia. Vamos pra praia? Cismava assim, vamos pra praia? Vamos. Chegava lá, tava chovendo. Entrava no e voltava. Toda vez que eu fui... Ronaldo fala que eu tenho pé frio, cara. Toda vez que a gente marca, o Daniel fala, mãe, pelo amor de Deus. Marcava pra ir pra praia, chegava lá, chovia. Então não dá pra se marcar, cara. Não pode marcar. Eu sou pé frio. Eu tô branca desse jeito. Márcia, última pergunta. Se Jesus voltasse agora, você subiria realizada ou acha que faltaria alguma coisa? Realizada. Realizada. Principalmente se toda a minha casa for junto. Legal. Até porque nada aqui se compara com aquilo que está preparado para nós, né? Então, qualquer realização pessoal aqui não é maior do que a realização que é a salvação da qual Cristo conquistou na cruz para mim e para você. Então, nada aqui se compara ao que Ele separou. Então, para mim, a gente é a maior realização. Imagina se você subisse com esse sentimento. Ainda bem que a gente vai ser transformado, né? De um corpo corruptível para incorruptível. Porque se o homem subisse com esse pensamento... Poxa, ainda faltou poxa, eu queria ter comprado aquela casa, eu queria ter comprado aquele carro, eu queria ter feito isso, ter feito aquilo. Né? Às vezes a gente pensa nisso. Eu acredito que só o fato de eu subir... já é a maior realização. Maior realização. Glória. Gente, a gente tá ficando por aqui. Márcia, dá as considerações finais, deixa suas redes sociais. O que você tem pra falar pra galera? Deixa uma mensagem, não sei. Fica à vontade. Olha, gente, é só me procurar Márcia Barro no Instagram. Meu Instagram tá meio bagunçado, né? Eu tenho que dar um jeitinho na minha... Eu não sou muito fã de rede social, gente. Porque eu fiquei prestando atenção que as redes sociais têm que postar troço todo dia. Né? O story de 2 em 2 horas. 2 horas, eu não tenho vida pra isso, eu não consigo. Mas... de vez em quando eu coloco algumas coisas legais, né? Assim, eu preciso colocar mensagens que eu ainda não coloquei no YouTube. Então, assim, é só procurar lá Márcia Barros no Instagram, que você vai ver que vai estar o link do YouTube. Tem algumas coisas legais lá. E, assim, olhem por mim. Olhem para que eu consiga, eu vou dizer, corresponder àquilo que Deus... espera de mim, né? Não me sinto perfeita, pronta, mas eu quero viver esse ID e fazer isso que Deus tem para minha vida, é o meu desejo, esse é o desejo do meu coração. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. É verdade. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pelo carinho
pelo cuidado, né? Todo cuidado. Eu quero agradecer pela essa oportunidade de poder falar um pouquinho, né? Um pouquinho que eu falo pra cá. Você vai ter oportunidade de falar mais. Vamos marcar de novo. Vamos, e quando for marcar agora, eu creio em nome de Jesus, né? Vou voltar aqui com um projeto em execução, da música, de outras coisas, em nome de Jesus. Gente, ficamos por aqui, muito feliz de verdade de você ter vindo. Amém. Manda pra todo mundo, deixe seu like, se inscreve no canal, clica no sininho. Hoje a gente não vai indicar livro não, porque não deu tempo. Tá bom? Beijo pra você, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe sua vida. A paz, queridos.